E para analisar os temas do dia, como é habitual, é meu convidado Tavares Moreira. Doutor Tavares Moreira, muito boa tarde. Obrigado por estar presente nesta edição das 12. Há pouco ouvimos o Luís Rego dizer que o acordo conseguido ao nível da supervisão bancária e da própria União Bancária é que o novo supervisor vai apenas analisar diretamente 3% da banca europeia. Confirmando-se estes números, é um acordo... Já sabe que é o acordo conseguido, mas é um acordo positivo, ou seja, não poderá deitar por terra aquela primeira ideia de uma supervisão que abarcasse muitos ou quase todos os bancos europeus. Sabe, eu sempre tive dificuldade em perceber como é que, e aliás já que o exprimi noutras conversas anteriores, como é que o Banco Central Europeu ia criar uma máquina para supervisionar 6 mil bancos. Era inimaginável que isso pudesse acontecer, portanto, teria que haver uma separação entre os bancos maiores e, portanto, estes 200 serão certamente aqueles que oferecem indiscutivelmente risco sistémico e relativamente aos quais, portanto, o BCE passará a partir de meados de 2014 a exercer diretamente a sua supervisão, porque era inconcebível, quer dizer, não é imaginável o BCE montar uma máquina que conseguisse acompanhar os 6 mil bancos e fazer a supervisão em direto dos 6 mil bancos. Portanto, era sempre indispensável, mesmo que teoricamente se atribuísse ao BCE a responsabilidade pela supervisão de todos os bancos, era indispensável montar um sistema de cooperação entre o BCE e os bancos centrais nacionais para que estes, por delegação do BCE, exercessem muitas das tarefas que são inerentes à supervisão desses bancos. E, portanto, esta solução parece-me uma solução pragmática. No fundo, o BCE fica responsável por aqueles que são verdadeiramente aqueles que suscitam verdadeiramente risco sistémico ao nível geral da União Europeia, e alguns nem isso. Repare, nós não podemos considerar que o Banif seja um banco causador de risco sistémico ao nível da zona euro. Não é. Ao nível nacional será, mas ao nível da zona euro manifestamente não é. Portanto, temos aqui uma solução pragmática, como eu disse. É evidente que há outros aspectos muito importantes a considerar, nomeadamente a uniformização. Uma coisa que vai ser necessário fazer para esta supervisão, digamos, centralizada, será uma harmonização das regras de supervisão, porque isso é base de trabalho de uma supervisão centralizada, portanto, no BCE. Portanto, essa harmonização, um trabalho que terá a ser feito agora durante os próximos 15 ou 18 meses, o que for, até ao início dessa atividade. E depois também há aspectos que são ainda mais delicados do ponto de vista legal, e eu não sei como é que vão ser ultrapassados concretamente, que são os aspectos sancionatórios, que é, por exemplo, no caso desses bancos incorrerem em procedimentos contrários às normas, portanto, infringirem as normas e serem objeto de sanções, de quem é a competência para aplicar sanções, porque até agora isso é uma prerrogativa manifestamente nacional e, portanto, para ser transposta para o BCE vai ser necessário alterar aí algumas legislações, espero que sejam legislações nacionais, que não seja necessário mexer no tratado. Se for necessário mexer no tratado, então, isso pode arrastar as coisas por bastante mais tempo. Por bastante mais tempo. Esperemos que não. De qualquer maneira, portanto, é um passo em frente e diria que a expectativa em relação a esta decisão não tem tanto a ver com o facto da supervisão passar a pertencer ao Banco Central Europeu. Tem mais a ver com a ideia de o futuro apoio aos bancos que tenham necessidade de apoio financeiro, que incorram em situações de dificuldade, vir a ser prestado pelo tal Fundo Europeu. Isso é que é o aspecto interessante, porque isso é que permite desligar tal ideia de desligar o risco soberano do risco bancário e, portanto, as pessoas passarem a deixar de, como até agora têm pensado, que o risco soberano afeta o risco bancário. E, portanto, agora há uma separação passa a haver uma separação como sabe, os sistemas bancários, o sistema bancário português e outros, foram seriamente afetados pela crise da dívida soberana. Portanto, pagaram bastante por isso. Evidentemente, também contribuíram para isso e, portanto, de certa maneira, estão a pagar aquilo que fizeram, mas a verdade é que, digamos, pagaram para além da medida e, portanto, havia uma certa ansiedade no sentido de criarem condições para separar estes riscos. Portanto, uma coisa é o risco das dívidas públicas, outra coisa é o risco dos sistemas bancários, não é? Que até agora, como sabes, estão completamente ligados. E, portanto, esta separação que se espera venha a acontecer e que os mercados esperam venham a reconhecer, permitirá
uma normalização das condições de financiamento dos sistemas bancários, porque os bancos portugueses estão há 4 anos sem acesso ao financiamento. Ter uma reabertura do mercado interbancário. Estão sem acesso ao financiamento externo, só do BCE. O que eles têm tido é o apoio do BCE. Se não tivesse sido o apoio do Banco Central Europeu, nem o sistema bancário português, nem o espanhol, nem o grego tinham, e o italiano até, tinham resistido e, portanto, tinham colapsado estrondosamente. E, portanto, foi o que lhes valeu. Ora bom, o que esta decisão agora, quando, enfim, à medida que for sendo implementada, permitirá certamente recompor uma situação de normalidade no financiamento dos bancos e, portanto, facilitar as condições de financiamento e também, por sua vez, refletir-se no financiamento da economia. Quer dizer, que é aquilo que se pretende, pelo menos no caso português. Digamos que o grande objetivo, no fundo, é esse, é normalizar as condições de financiamento da economia nestas economias que estão, ainda por cima, estão numa fase bastante negativa, como sabe, e, portanto, sujeitas a restrições de financiamento, pior ainda, não é? E, portanto, se este projeto ajudar a resolver isso tudo e permitir uma normalização das condições de financiamento, de facto é um projeto positivo. Em termos daqueles receios de risco sistémico que temos vindo a falar ao longo dos últimos anos, parece-lhe que mesmo que sendo a supervisão feita diretamente apenas sobre este grupo mais restrito, que no fundo são os maiores bancos, ou vamos ter um sistema financeiro mais coeso, mais seguro, com menos riscos, menos exposto a esses riscos? Em princípio, sim, porque a própria normalização, uniformização das normas propiciará isso. O saber-se que, no fundo, que os grandes riscos estão... No fundo, esta ideia da mutualização, portanto, cobrirá os grandes riscos e, portanto, saber-se que, digamos, os Estados soberanos, os Estados nacionais, só terão que responder por problemas de bancos mais pequenos, de certa maneira, constitui um grande alívio. Portanto, saber-se que o Estado português, por exemplo, só terá que ajudar bancos de uma dimensão pequena, ou bastante pequena, certamente que constitui um alívio muito considerável, e mesmo acontecerá em relação a outros países, não é? Em Espanha serão muito mais de 6 os bancos que passarão a ser supervisionados pelo Banco Central Europeu, e a Itália ainda mais, e, portanto, há, de certa maneira, uma clara distensão em relação à situação atual e, como digo, é possível que esta distensão constitua a base para uma normalização do acesso ao financiamento por parte dos bancos, não é? Portanto, para além dos depósitos, eles poderem ter acesso ao financiamento nos mercados capitais, no mercado interbancário europeu, que já tiveram, deixaram de ter, não é? E, portanto, perderam todas essas fontes de financiamento, poderem também vender dívida para esses mercados, dívida da sua própria carteira, portanto, a chamada securitização, também retomar uma certa normalidade. É evidente que não podemos voltar ao passado, portanto, temos que ter em conta os erros do passado e não cair nos exageros que se cometeram no passado. Mas eu acho que esta lição foi tão forte e tão dura que agora acabamos de passar, que certamente durante muitos anos não se cometerão os mesmos erros do que se cometeram nos anos que antecederam a crise. Avançando em 2014, vai ser uma ajuda bastante importante às economias e no papel que a banca tem, e já aqui falou no financiamento direto à economia real, nomeadamente nos periféricos, Portugal incluído. Acaba por ser uma ajuda importante. Sobretudo nesses, porque nos outros não precisam. A Alemanha não tem problemas de financiamento, a Holanda não tem problemas de financiamento, a Áustria não tem problemas de financiamento. Esses países vivem, digamos, numa situação perfeitamente normal nesse aspecto. Quem ficou profundamente afetado, exatamente por causa desta ligação do risco soberano, porque esses outros países também não têm problemas de risco soberano, continuam a ser 3As no rating e, portanto, não têm acesso, não têm nenhumas dificuldades de financiamento, pelo contrário, até as suas condições de financiamento até ficaram melhoradas, dada a fuga que houve dos investidores, da dívida dos periféricos para a dívida dos soberanos. Esses até ganharam com esta situação. E, portanto, o que se pretende realmente é normalizar tudo isto e criar condições para que o financiamento da economia, de facto, volte ao normal. Nós não estamos, como se sabe, numa situação normal. As autoridades sabem disso, os governos sabem disso e, portanto, há toda a intenção de, tanto quanto possível, restituir a normalidade ao financiamento da economia. Ainda assim não se conseguiu uma unidade total. O Reino Unido já sabia ficar de fora, mas temos a Suécia, a República Checa também. Sim. Bom, não há problemas, quer dizer, isto avançará com os que quiserem avançar, ou com os 24, não era indispensável a unanimidade para que este projeto pudesse avançar. E fica, como foi dito na vossa peça, fica a porta aberta. Esses países, quando entenderem, até porque eles entendem que as coisas ainda não estão... Alguns desses países, nomeadamente a Suécia, entendem que o modelo ainda não está suficientemente clarificado para se comprometer já com ele. É possível que ao longo deste processo
deste processo de clarificação das regras de como vai funcionar esta União Bancária, a Suécia, por exemplo, acaba por chegar à conclusão de que, afinal, tem condições para aderir e, nessa altura, também aderirá, não é? Ainda assim, há aqui uma linha que parece que, pelo menos para já, ficou esquecida, que é a questão do seguro europeu de depósitos, que não foi... Eu suponho que isso está fora de questão. Acabou... Estará totalmente excluído já. Tenho a impressão que isso será excluído. Esse aspecto estará excluído. Mas repare que digamos, a partir do momento em que existe uma mutualização dos riscos, esse aspecto é até, de certa maneira, secundário, está a ver? Portanto, se houver uma garantia de que, quando o banco entra em dificuldades, existe um mecanismo europeu, não nacional, de apoio a esses bancos, é evidente que esse aspecto fica, de certa maneira, secundarizado, e a necessidade realmente de um fundo europeu de garantia de depósitos não me parece tão grande nesse caso. Portugal teve autorização do Parlamento Europeu para avançar com a aplicação da taxa Tobin sobre as transações financeiras. De alguma forma, e olhando para aquilo que é o mercado nacional, não poderá prejudicá-lo, não poderá atrair menos investidores daqui para a frente? Eu direi que neste contexto em que nós temos estado a viver, nunca há uma boa notícia sem uma má notícia ao lado, não é? Eu sempre achei essa ideia da taxa Tobin uma má ideia e, nas circunstâncias atuais, acho uma péssima ideia, uma péssima ideia. Eu não percebo como é que as autoridades portuguesas foram atrás dessa coisa. No fundo, isso constava era dos cartazes do Bloco de Esquerda e, portanto, acho que aí foi-se um bocado atrás dessa demagogia, porque não vejo vantagem nenhuma para a economia nas atuais condições. Pelo contrário, vejo desvantagens. Olha, isso vai ter incidência no mercado de capitais e no mercado monetário. É preciso ver as condições da autorização legislativa que constam da lei do orçamento, prevêem que essa taxa seja aplicável a transações do mercado de capitais, numa altura em que o mercado de capitais está perfeitamente anémico e em que as necessidades de financiamento do investimento deviam, ou seja, o financiamento do investimento devia ser facilitado e não dificultado. Isto vai constituir um ónus para o financiamento do investimento, nessa parte. Na parte das transações monetárias, vai constituir um agravamento ao financiamento das empresas. Portanto, numa altura em que as empresas têm pouco financiamento e o que têm é muito caro, as pequenas e médias empresas sobretudo, a eventual aplicação dessa taxa vai onerar, vai inevitavelmente parar às contas das empresas. Quem vai pagar isso vão ser as empresas utilizadoras das operações bancárias e, portanto, o financiamento, digamos, com as restantes coisas iguais, o financiamento irá ficar mais caro. E, portanto, acho que isto é completamente contraproducente. Nesta altura é quase paradoxal. Não consigo entender, de facto, a razão, a não ser esta ideia política de que os mercados são uma entidade manifestamente inconveniente, ou para dizer o mínimo, e, portanto, que é preciso castigá-los, mas, no fundo, é uma falsa noção. Quem acaba por ser castigado é a própria economia, são as empresas. Portanto, não estou nada entusiasmado com esta ideia da taxa Tobin, bem pelo contrário. Dr. Tavares Moreira, foi um prazer tê-lo aqui nesta edição das 12.